Meus irmãos, elevemos nossos pensamentos a Deus nosso Pai, em forma de gratidão pelas bênçãos da vida, pelo amor de Jesus para com todos nós. Unidos com o mesmo ideal de aprender a amar e servir, convidamos a todos para a mensagem do dia. Jesus seja conosco. Do livro Em Torno do Mestre, tema: A Grande Lição, Vinícius. De todos os prismas e aspectos sobre os quais Jesus é visto e estudado, o de Mestre é, a nosso ver, aquele que de mais perto nos interessa e que melhor define sua missão junto da humanidade. De fato, Jesus se apresenta no cenário terrestre como mestre. Por isso, teve discípulos e ocupou-se em ensiná-los pela palavra e pelo exemplo. Segundo suas categóricas afirmativas, em tal se resume e se condensava a suprema razão de sua passagem por este orbe. Mas que teria ele vindo ensinar aos homens? Que matéria, que disciplina seria aquela que justificou e determinou a encarnação do Verbo Divino? A propósito de tão magno assunto, assim se exprime o Padre Vieira. A sabedoria divina, descendo do céu à terra, a ser mestre dos homens. Também diz bem o grande tribuno lusitano. Em realidade, Jesus veio ensinar aos homens a ciência do bem. Essa matéria, porém, como aliás todas as disciplinas, deve ser ensinada mediante determinado método, obedecendo às leis ou aos princípios pedagógicos que regem a arte e a ciência de educar. Assim como a alfabetização é a primeira etapa de toda a instrução, da mesma forma, a ciência do bem tem o seu ponto inicial, a sua primeira fase, sem cujo conhecimento não se pode prosseguir. Demos início assim com Jesus, meus irmãos, à alfabetização para o conhecimento do bem viver, do amor ao próximo. E disse o Mestre Jesus: Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Esse primeiro passo chama-se humildade. É por isso que o Verbo Divino, ao baixar a terra, deu desde logo com seu nascimento no estábulo de Belém, o mais frisante exemplo daquela virtude. Mais tarde, iniciando suas predicações com o Sermão da Montanha, o ensinamento preliminar transmitido foi o seguinte: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Seguindo as suas pegadas, vamos encontrá-lo admoestando seus discípulos, entre os quais havia sugerido a ideia de supremacia, com as seguintes palavras: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes humilde como uma criança, não entrareis no reino dos céus.
Sabeis que entre os gentios há príncipes e vassalos, e entre eles os grandes exercem autoridade sobre os pequenos. Não é assim entre vós, mas quem quiser tornar-se grande em vosso meio, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos, tal como o próprio Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Logo após, ele a destacar o mesmo ensinamento através desta tocante exclamação: Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Só assim achareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 1, versículo 29. Capítulo 11, versículo 29. Percutindo na repisada tecla, encontramo-lo a urdir a parábola do fariseu e do publicano, ambos orando no templo. O primeiro da segunda maneira: Meu Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como aquele publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem mesmo levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Lucas, capítulo 13, versículo 12 a 15. Insistindo ainda no mesmo ensinamento, vemos o Mestre nas vésperas de seu sacrifício, prosternado diante dos discípulos na atitude de servo, lavando-lhe os pés e fazendo-lhes esta solene observação: Compreendeis o que vos tenho feito? Vós me chamai mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Se eu, pois, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei o exemplo, a fim de que, como eu, assim façais vós também. João, capítulo 13, versículo 12 a 15. Meus irmãos, manso e humilde é reconhecer que o seu saber na terra ainda é pequenino perante a grandeza do universo. E dando continuidade, finalmente, chegando o momento supremo, a hora de ser crucificado, o Verbo divino deixa-se gravar no madeiro infamante entre ladrões, coroando com esse ato a série de exemplificações sobre a importante matéria que constitui o pivô em torno do qual giram os magistrais ensinamentos que legou à humanidade. Entre a manjedoura e a cruz, alfa e ômega do cristianismo, vemos refugir em caracteres indeléveis a grande lição que ainda não aprendemos: humildade. O nosso divino Mestre Jesus alertou os seus discípulos e continua nos alertando:
Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. E disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se fizer humilde como uma criança, esse é o maior no reino de Deus. O Mestre Jesus perguntou: Quereis ser meus discípulos? E continua a nos perguntar: Quereis ser meus discípulos? Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa do nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterrados de seu divino amor. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. E desde os ensinos que foram dados por Jesus aos apóstolos, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo, com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, renovando as organizações humanas. E um dos ensinamentos deixados por Jesus foi esse a Nicodemos, um doutor da lei. Em verdade, reafirmo-te, ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Relembremos também a passagem sublime de Jesus no poço de Jacó, oferecendo a água samaritana. Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede. Vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Também perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Sim, mestre, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: Apacenta minhas ovelhas. É isso que Jesus espera dos trabalhadores da última hora. E continua nos orientando. Conhece-se a árvore pelos bons frutos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, faz o bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E nos recomenda e continua nos recomendando. Fazes aos outros o que desejas que os outros te façam. Amai-vos uns aos outros, como vos tenho amado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Também homenageamos o Senhor Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o grande mestre lyonês, que recebeu do alto a missão de anotar
organizar, catalogar os ensinamentos de Jesus, esclarecidos pelos Espíritos superiores. Trouxe-nos o Consolador prometido. Nossa gratidão a esse mestre lionês. E agradecidos a Deus pelo grande aprendizado, pela lição lida e ouvida. Elevemos nosso pensamento, rogando ao nosso Mestre Maior. Divino amigo, auxilia-nos a ser tão humildes quanto fostes entre nós, que jamais venhamos a nos supor superiores a qualquer um de nossos irmãos. Conscientes de nossas limitações e fraquezas, que possamos nos tornar fortes no Teu amor. Ensina-nos a bondade. Livra-nos do fascínio a nosso próprio respeito. Não nos deixes presos à ilusão do orgulho que nos inspira pensamentos doentios. Convence-nos de que nada somos sem Ti. Que saibamos ouvir as verdades que nos são ditas, por mais que elas nos desagradem, e aceitemos humildemente as lições que nos reservas no cotidiano. Senhor, ensina-nos a ser pequeninos, a fim de que um dia possamos entrar no Teu reino. Que assim seja, Senhor. Sede conosco, ilumina nosso caminho, nossa vida. Graças a Deus. Um bom dia a todos. Muita alegria, paz e gratidão a esse Mestre maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Muita paz para todos nós.